Olá, vamos para a nossa quarta e última aula sobre macros, utilizando o VB. Estas 4 aulas nos mostram o que é o VBA e como é uma macro e um código. Nosso objetivo não é, como já falamos anteriormente, ensinar a programar em VBA. Assim, dar a você, aluno, uma base para poder identificar certos problemas ou, no mínimo, saber o que é uma programação em VBA. A partir destes conhecimentos, vamos avançar em planilhas que contenham macros. Meu nome é Renato, desejo que todos estejam bem e vamos à aula. Esta planilha tem como objetivo fazer um controle de estoque e calcular o lucro bruto dos itens. Vamos aqui utilizar a função definida pelo usuário, ou seja, criar nossa própria função que atenda a uma determinada situação e deixe mais ágil nossas planilhas. Vou inicialmente passar a definição de function. Uma função definida pelo usuário assemelha-se a qualquer função de planilha pré-definida do Excel, tal como soma e média. Cabe aos usuários decidirem o que a função deverá fazer. A função definida pelo usuário é criada em um módulo do Visual Basic, combinando expressões matemáticas, funções pré-definidas do Excel e o código do Visual Basic. As funções começam com a palavra-chave function e terminam com as palavras and function. Vou começar calculando a coluna D, onde está o preço de venda. A margem de lucro a ser aplicada é de 30% sobre o preço de custo. Então, vou montar aqui a fórmula já bem conhecida. Já fiz em várias outras planilhas. Se você tiver alguma dúvida aqui nesta fórmula, você pode ir lá no canal e você vai encontrar várias planilhas que ensinam a calcular preço, porcentagem, e vai facilitar muito para você. Então, aqui é o preço de venda. Então, vou começar inserindo igual a C3, que é o preço de custo, que multiplica. Aqui eu vou abrir parênteses e vou colocar o número 1, ou seja, 1 mais 30%. E aqui eu vou deixar como valor absoluto para que eu possa arrastar para as demais células. Então, aperto a tecla F4 e deixo como valor absoluto. Fecho o parênteses e está, então, calculado o meu preço de venda. Posso aqui arrastar para as demais células. Mas eu quero que fique com um valor redondo. Para isso, vou utilizar a função arred. Então, simplesmente vou clicar aqui depois do sinal de igual, vou colocar arred. No finzinho aqui da fórmula, vou botar um ponto e vírgula e vou inserir o número 1, porque eu quero uma casa decimal somente. Fecho o parênteses e dou um Enter. Então, agora já arredondou para 6,40 e vou passar para as demais células. Se você está gostando da aula, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para você. Vou agora criar a função estoque. A sintaxe será igual a estoque, abre parênteses, inicial, ponto e vírgula, entrada, ponto e vírgula, saída. Ou seja, estoque igual a inicial mais entrada menos saída. Vou abrir o editor VB e inserir um novo módulo e digitar o código. Então, guia desenvolvedor, Visual Basic. Aqui então vou inserir um novo módulo, então clico na opção inserir e módulo. E aqui então vou começar o meu código. Então function estoque inicial, entrada, serão as minhas variáveis, saída, a single. Então, já coloquei ali o nome da função, a função será
estoque e declarei as variáveis inicial, entrada, saída como single. Então aqui eu já vou fazer a minha função. A função vai ser estoque igual a inicial mais entrada menos saída. Está feito, então, a função é simples assim. Então, estoque igual ao valor inicial mais a entrada menos a saída. E aqui, então, eu já volto para a minha planilha e posso inserir, então, a função. Então, vai ser igual a estoque. Vejam que ele já aparece aqui para mim. E eu posso, inclusive, usar o assistente aqui para me ajudar. Então, inicial. O que é o inicial? É valor inicial de entrada. A entrada, ou seja, os produtos que entraram, e a saída, o que foi vendido. Aqui eu não enxergo a célula F3, então vou clicar na célula F4, com as teclas direcionais do teclado, eu vou jogar para cima, e aqui eu já posso dar OK e está inserida a minha função. Vejam lá, ó, igual a estoque, abre parênteses, B3, ponto e vírgula, F3, E3, ponto e vírgula, F3. E aqui eu posso simplesmente arrastar, vou até fazer de novo aqui, então, igual a estoque. Então, o que eu preciso colocar primeiro? O valor inicial, que é o valor que já tinha de fruta, ponto e vírgula, o valor de entrada, ou seja, o que entrou depois, ponto e vírgula, e o valor que saiu, né? Vou clicar na célula F13 e vou jogar para baixo na F4. Então, terminou, nós fizemos exatamente o que solicita a função. Então, Enter, então está ali, é o valor inicial mais o valor de entrada menos o valor de saída. Aqui eu posso arrastar para as demais células. Viram que não é nada assim de muito difícil nem muito complicado. Vou fazer agora a função lucro bruto. Esta função vai calcular o preço que o produto deve ser vendido. A sintaxe será igual a lucro bruto, abre parênteses, a quantidade, ponto e vírgula, o preço de custo, ponto e vírgula, e o preço de venda. Ou seja, lucro bruto igual a saída, que multiplica, aí eu tenho que botar entre parênteses, pela precedência de operadores. Então, o preço de custo menos o preço de venda. Então, vou abrir o VB, e aqui eu já posso iniciar o meu novo código. Então, function, lucro bruto, não pode ter espaços no nome, tá? Então, por isso que eu botei ali o underline. Lucro bruto, vou declarar as variáveis quantidade, custo, preço, as currents. Fecho parênteses, está inserida ali e declarada a função e as variáveis. E aqui neste caso, eu estou usando a variável currency. É uma variável útil para cálculos que envolvem dinheiro. Ocupa 8 bytes de memória. Então aqui eu já posso, né, digitar então a minha função. Então, lucro bruto igual a quantidade que multiplica, aqui eu abro parênteses, o preço menos o custo. Fecho parênteses e está feita a função. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Pronto, eu já posso ir para a planilha e inserir a minha nova função. Então aqui vai ser o lucro bruto, então igual lucro igual lucro. Já chegou aqui a minha função. E aqui eu posso utilizar o assistente, né? Aqui os argumentos de função. Então, a quantidade é a quantidade de saída, ou seja, o que foi vendido, o custo, o preço de custo, menos o preço de venda. Correto? Então, é aqui o que fala a nossa sintaxe. Então, a saída multiplica o preço de custo menos o preço de venda. Então, o preço de custo e o preço de venda. Vou dar OK. O que aconteceu aqui? Peguei um argumento errado.
Vamos ver o que tem errado aqui. Vamos voltar aqui para o meu código. Vamos ver o que tem de errado. Igual, multiplica menos custo, preço, quantidade. Ah, aqui está errado. Ó. Quantidade. Ó, faltou quantidade de. Muito bem, vamos voltar lá. E provavelmente agora já vai estar aqui. Vamos lá, lucro bruto. E vamos dar um OK aqui e já corrigiu. Então, viu que a gente tem que ter bastante atenção aqui. Esqueci de colocar quantidade, faltou o D. Então, corrigido, já vou inserir aqui a função novamente, igual a lucro bruto. Nossa primeira argumento é a quantidade, então, a quantidade de saída. Depois, o nosso outro argumento é o preço de custo. E o nosso próximo argumento é o preço de venda. Ou seja, né, nós vamos pegar a quantidade, vai multiplicar pelo resultado do preço de custo menos o preço de venda. Essa diferença multiplicada pela quantidade é o nosso lucro bruto. Aqui eu posso simplesmente arrastar para as demais células. A planilha está finalizada e aqui encerramos estas 4 aulas. Se gostou da aula, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assim você ajuda o canal a crescer. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão de algum vídeo, elogio ou crítica, escreve para nós nos comentários. Nossa equipe ficará muito feliz em responder a você. Grande abraço a todos e todas.